Sim, Léo. Veja bem, quando a gente pensa na questão do Moro, indicado como ministro da Justiça, a gente percebe que existe aí um conluio entre o Moro e os inimigos do Lula há muito tempo. A gente precisa admitir que o Bolsonaro foi escolhido como sendo o presidente das elites na reta final. As elites queriam o Alckmin, o que significa que até a reta final o Moro queria o Alckmin como presidente. Não deu certo, as elites se uniram no entorno do Bolsonaro. A resposta que a gente tem a partir disso é que o Moro não é um juiz de direito. O Moro é um político, assim como o Alexandre de Moraes. É uma pessoa que está ali do lado de uma ideologia, de um lado de um grupo político e fez todo um trabalho, não de fundamentação de decisão judicial quando ele sentenciou o ex-presidente Lula. Ele fez um trabalho político de procurar formas de fundamentar a prisão de uma pessoa que ele não tinha condições de fundamentar dentro da lei brasileira. Hoje é possível que até os eleitores do Bolsonaro e as pessoas que não gostam do Lula comecem a prestar atenção em falhas básicas no julgamento. O julgamento do ex-presidente Lula, ele foi retirado da comarca de São Paulo e foi levado à força para o Paraná, foi levado à força para Curitiba, onde eles tinham controle sobre o processo. Agora vocês imaginem, o Brasil tem o princípio do juiz natural, que é a ideia de que um fato acontecido deve ser julgado pelo juiz daquele fato e não ser julgado por um juiz escolhido a posteriori. Foi muito confortável para o PSDB, porque o PSDB tem, obviamente, por causa dessa relação internacional que controla a Lava Jato no Brasil, o PSDB tem um controle sobre Sérgio Moro e sobre os procuradores de Curitiba. Se o Lula fosse julgado em São Paulo, obviamente pela falta de provas e até pelo fato dos fatos terem sido indeterminados, o Lula teria sido absolvido ou talvez o juiz nem teria aceito o processo, porque não tinha condições mínimas de processo. O que eles fizeram? Eles criaram uma tese de que o dinheiro do triplex teria vindo da Petrobras. Com essa tese, eles conseguiram utilizar o Instituto da Conexão para levar o processo para Curitiba. Agora, gente, prestem atenção. O juiz Sérgio Moro sabe desde o início que não existia nenhuma conexão entre o caso do triplex e o caso da Petrobras. Qual que é o motivo do Moro ter aceito o processo do ex-presidente Lula? Agora a gente consegue ver. Qual que é o motivo do Moro ter colocado as gravações da Dilma para a Rede Globo rodar? Agora a gente consegue ver. O Moro, qual que é o motivo do Moro, uma semana antes das eleições, ter liberado delações do Palocci? O Moro é um político. O que é o resultado de uma coisa que todo mundo já sabe? O Moro é um político. O resultado é que o Lula foi julgado por um juiz impedido, além de incompetente, por questões territoriais, ele é impedido, ele tem interesse na causa. O processo do ex-presidente Lula, se não fosse um processo político, ele já teria sido anulado há muito tempo. Essa brecha dá condições para o processo ser anulado. Eu estou falando ser anulado completamente. Não é para a gente ter uma reforma processual ou então ter um recurso no STF. Não, gente, é anulação total do processo. Nós estamos falando de um juiz que persegue o ex-presidente Lula com unhas e dentes e agora que se mostra do partido inimigo do ex-presidente Lula. Isso significa muito, porque hoje, com a tendência natural do ódio contra o PT cair agora com o extermínio, entre aspas, do PT, né? A turminha que tirou o PT do poder, colocou o Bolsonaro para tirar o PT do poder, é a mesma turma que colocou o Temer para tirar o PT do poder. Essa turma agora começa a perceber, e pode ser que agora a gente tenha oportunidade para chamar a atenção das pessoas, que não se trata de ir contra a ideia de lutar contra a corrupção. Tudo bem, os processos contra a corrupção eles devem acontecer, mas você usar o termo corrupção para prender um inimigo político, e pior, uma sociedade quase toda acreditar que porque um juiz de direito falou que aquele cara é culpado, acreditar que aquele cara é culpado, é uma coisa muito bizarra e insana. Mesmo com tantos juristas mostrando as falhas no processo, mesmo com uma sentença trazendo a frase fatos indeterminados, muita gente na sociedade brasileira acreditou realmente que o Moro condenou o Lula para fazer justiça. E agora ficou provado que o Moro condenou o Lula para fazer política. O detalhe é, será que a sociedade realmente percebeu
e vai começar a lutar contra o que foi feito no Brasil, é aí que entra o nosso trabalho de comunicação para mostrar para esse povo o que foi o julgamento do ex-presidente Lula e o que tem sido o Moro, desde o início de sua carreira como PSDBista na Lava Jato, até agora, quando, enfim, ele é convidado para ser o ministro da perseguição jurídica no governo Bolsonaro.